Pastor, seja bem-vindo. Quero apresentar para vocês, gente, o coordenador nacional, não é isso? Do movimento Transformação Brasil. Deus tem honrado o pastor Ronaldo, dando a ele essa missão. E nós queremos que ele transmita a vocês nessa tarde um pouquinho desse projeto e também uma palavra que vai nos iluminar o entendimento sobre o nosso papel como adoradores na transformação da nossa nação. Seja bem-vindo, pastor. Fica à vontade. Graça e paz, irmãos. Este é um momento maravilhoso para nós. Quando nós podemos estar num congresso como este, quando nós podemos louvar e adorar o nosso Deus. Aleluia. Eu quero orar antes de nós começarmos a falar qualquer coisa. Feche os seus olhos. Pai amado, Senhor, obrigado por esse congresso de louvor e adoração, de adoração e louvor, por esse congresso de quebrantamento na Tua presença, por esse congresso de humilhação na Tua presença, por esse congresso que está atraindo a presença do Senhor neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que seja um momento breve, mas um momento, Senhor, que o Teu Espírito venha agora, Senhor, sobre os nossos corações, a unção do Teu Espírito, Senhor, possa penetrar, Senhor, o nosso espírito, nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua vontade para nós, a vontade para a igreja brasileira, a vontade para a nação brasileira. O propósito do Senhor se cumprirá. Profetizamos agora que o propósito do Senhor se cumprirá no Brasil. O propósito do Senhor se cumprirá através da Tua igreja no Brasil. Abençoa-nos, Pai, nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Queridos, desde 1998 eu ouço, posso dizer, os homens de Deus, os mais renomados, os mais usados pelo Espírito Santo de Deus na face da terra, dizerem que eles estão orando pelo Brasil. Essa é uma notícia muito boa, você concorda? A igreja em outras nações estão orando pela igreja brasileira e a igreja em outras nações estão orando pelo Brasil. Por quê? Eu ouvi alguns homens dizendo: nós estamos orando pelo Brasil porque nós começamos a orar para que venha um grande avivamento em nossa nação, e Deus disse que nós orássemos pelo Brasil, porque todo avivamento que eu tenho para enviar sobre a terra, um avivamento sem precedentes, eu vou enviar primeiro sobre o Brasil. Vai começar primeiro no Brasil. Nós temos ouvido irmãos da África, da Ásia, do Japão, da China, Estados Unidos, da Europa dizerem essas coisas. Irmãos, existem crianças em outras nações orando para que haja um avivamento tremendo no Brasil, porque Deus disse: depois desse avivamento no Brasil, esse avivamento vai se espalhar pelas outras nações da terra. Se nós olharmos o mapa do Brasil, o Brasil está embaixo, cá na parte sul do globo. Mas as águas que Deus tem para enviar sobre o Brasil vão subir. É o contrário da natureza. Essas águas vão subir para as outras nações da terra. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Então diga assim: eu creio. Diga de novo: eu creio num grande avivamento de Deus no Brasil. Aleluia. Toma a sua Bíblia agora.
Abre sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 17. Mateus, vou corrigir, Mateus capítulo 9, o versículo 17. Mateus 9, 17. Diz assim a palavra de Deus: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe um vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Vamos entender um pouco dessa palavra, aquilo que Deus tem reservado para nós nesta tarde. Eu tenho meditado alguns dias nesse texto, e Deus tem me falado que a igreja do Senhor no Brasil tem vivido num momento de odres velhos. Nós temos vivido no momento dos odres velhos. Mas eu quero dizer, há uma unção de Deus tão tremenda neste lugar. Queridos, quando eu desci ali por trás, por uma rampa, eu entrei, eu senti um impacto de uma unção da presença do Senhor neste lugar. E eu quero que você então aproveite esse momento. A unção, ela é muito importante para nós. A unção é tão tremenda que nós não podemos desperdiçá-la. Então vamos entender o seguinte: este é um tempo em que a igreja brasileira está vivendo como odres velhos. Mas há uma promessa de Deus tremenda sobre nós. O texto fala dos odres velhos e dos odres novos. Nós vamos fazer aqui então uma analogia em cima desses textos, desse versículo, em cima de odres velhos e odres novos. Queridos, o odre velho representa, na realidade, uma igreja que precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. O odre velho representa uma personalidade, às vezes, fustigada pelas desilusões, com feridas na alma. O odre velho representa, às vezes, também um coração de pedra, um coração viciado no pecado, a religiosidade. O odre velho representa a necessidade de um estilo de vida humilde, de quebrantamento, de transparência, uma necessidade de uma nova maneira de pensar. Mas eu tenho uma notícia extraordinária para você. Enquanto eu estava ali, também adorando junto com vocês, o Espírito Santo de Deus começou a me falar algumas coisas. Que este povo que está aqui, pastora, profeta Ana Paula, este povo que está aqui, já está numa fase adiantada num processo de Deus. Vamos entender o que é essa fase que eu estou querendo dizer. Veja bem, vamos pegar a figura do odre desde o Antigo Testamento. O odre era feito de couro. O odre era feito de couro de animal, com couro curtido, preparado, todo vedado, e dentro do odre se colocava o vinho. Conservava-se o vinho. Mas, com o passar do tempo, com o uso, o odre ficava velho, ressecado. E o que era feito? Jogava-se fora o odre velho e fabricava-se um odre novo? Não. Queridos, sabe o que Deus tem para nos ensinar? Veja bem. Pegava-se o odre velho, fazia uma limpeza no odre, e depois enchia o odre de azeite,
O azeite trabalhava no couro e recurtia o couro, e o odre era novamente transformado em odre novo. Estava prontinho agora para se colocar um vinho novo. Aleluia, amém? Assim como antes nós éramos perdidos, desgarrados, Efésios 2 diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Queridos, mesmo nós sem vida, Deus não nos desprezou, não nos jogou fora. Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus. E Jesus veio para nos trazer vida e vida abundante. E quando Jesus veio, Ele colocou em nós a semente de Deus. Nós passamos a ter vida, nós fomos restaurados, feitos filhos de Deus. Nós fomos, na realidade, colocados como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se naquela época Deus não nos desperdiçou, imagina hoje que nós já somos odres de Deus. Somos odres velhos, mas veja bem, a boa notícia que eu tenho para você, que o processo de Deus que já está adiantado na vida de todo esse povo que está aqui. Eu diria que alguns estão no processo da limpeza do odre. Então vem a limpeza, o Espírito Santo vem trabalhando, e Ele cura, e Ele sara, e Ele vai tirando as feridas da alma, a rejeição, a autorrejeição, os sentimentos de inferioridade, de culpa, toda aquela situação, toda aquela ferida, o Espírito Santo vai limpando em nós, toda a situação passada de pecado, Ele vai, na realidade, nos limpando, e Ele vai, na realidade, nos preparando. E eu diria que outros já estão mais avançados, já estão prontos para receber o azeite que vai, na realidade, trabalhar na sua vida, vai trabalhar no seu interior e vai curtir você novamente. E então você será, na realidade, renovado em um odre novo. E esse processo de Deus, veja bem, um processo de renovação. Então diga assim: Deus não me joga fora. Tudo o que era velho em mim, Ele vai restaurando. Por isso que o texto diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas já passaram, eis que todas se fez novas, eis que as coisas velhas já passaram e ainda estão se passando, eis que todas se fez novas e ainda estão se fazendo novas. É um processo. E as nossas vidas vão sendo, na realidade, trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, agora eu vou falar para você, quando eu estava ali, até comentei um pouquinho com a Ana, às vezes quando nós temos um auditório, Deus me dá essa visão, e a visão é muito simples, é uma grande barragem cheia. Imagine de um lado e de outro, quem conhece barragem no interior, sabe que tem uma espécie de um eixo, e gira ali uma espécie de um volante, aí ela abre para que não transborde por cima e dá vazão à água por baixo. Só que tem um detalhe: esta barragem não é de água, essa barragem está cheia de azeite. Aleluia. E Deus me deu essa visão aqui há uns instantes atrás. Queridos, este é o azeite de Deus que está pronto para derramar, encher você, o odre, para ser renovado, restaurado no odre novo. Amém? Esse é um processo de transformação de Deus na nossa vida. Querido, quando nós vamos analisar o odre novo, ele representa tantas coisas. O óleo, ele está sobre ti, está sobre você para renovar você em algo novo,
em um odre novo, em uma pessoa nova, renovada, uma mente renovada. O odre novo simboliza a manifestação de Deus, uma personalidade sarada, disponível, uma personalidade forte na força moral, uma personalidade totalmente pronta para enfrentar as pressões da vida natural, as pressões espirituais e também para encarar os desafios de Deus. O odre novo simboliza isso. E o vinho novo simboliza a influência plena de Deus, do Pai, sobre ti, a tal ponto que o seu estilo de vida passa a ser 24 horas por dia um verdadeiro adorador de Deus. Um verdadeiro adorador a Deus. Queridos, quando nós olhamos para o mundo diz assim: o homem só se realiza se ele consumir. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra que não, o homem não se realiza consumindo, o homem se realiza adorando a Deus, adorando ao Pai, adorando e servindo ao Pai. É essa maneira que o homem se realiza. Romanos 12:2 nos diz: não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No odre novo você tem uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar. No odre novo você tem uma cultura bíblica. Você não pensa conforme a cultura secularista, a cultura do mundo, mas você pensa conforme a cultura de Deus. No odre novo você é totalmente restaurado, transformado. A sua maneira de pensar é lá do alto. Amém? Você pode dizer amém? Diga assim: a minha maneira de pensar é lá do alto. Queridos, agora vamos analisar. No odre velho a igreja vivia. Eu quero já colocar isso no passado. No odre velho a igreja vivia. E ela via o mundo. E ela via o fermento do mundo. E a igreja no odre velho, ela se isolou completamente do mundo, porque a partir dessa interpretação que o fermento do mundo pode levedar a massa que é a igreja, a partir dessa interpretação, o que aconteceu? A igreja, ela passou a ver o mundo como mal, ela passou a ver o mundo como corrupto, maligno. O mundo não presta, o mundo não tem jeito, é melhor nós nos isolarmos do mundo. A igreja então, ela se fechou dentro das quatro paredes e disse: o mundo não presta, não vamos assistir TV do mundo, não vamos ouvir as músicas do mundo, nós não vamos ouvir aquilo que é do diabo, nós não vamos frequentar as escolas do mundo, nós não vamos nos envolver com a ciência, porque a ciência é do diabo, nós vamos nos isolar do mundo, nós vamos nos proteger contra o mundo. Não vamos nos contaminar com o mundo. Querido, sabe o que aconteceu com isso? Nós ficamos dentro da igreja com a nossa liturgia, nós ficamos dentro da igreja com a Bíblia, com os ensinos, com a batalha espiritual, com a oração. Nós ficamos na igreja com o santo, o espiritual, o sagrado. Nós nos tornamos eclesiásticos, nós nos especializamos nisto. Na realidade, nós ficamos totalmente isolados e ficamos também com um dia da semana chamado domingo. Por isso que perguntamos uns para os outros: fulano, o que você faz secularmente? E a pessoa responde. E aí nós temos uma situação tão séria. E sabe o que acontece? Hoje nós descobrimos que o mundo vai de mal a pior. Nós descobrimos que o mundo está indo para o abismo. Nós descobrimos isto.
que o mundo está totalmente destruído de mal a pior. E dizemos, está escrito, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo vai de mal a pior. Nós perdemos, queridos, na realidade, dentro da sociedade, nós deixamos a nossa responsabilidade para com a sociedade, nós deixamos a nossa contribuição para com a sociedade, nós perdemos o nosso lugar no mundo acadêmico, nós perdemos o nosso lugar nos debates acadêmicos, nós perdemos o nosso lugar no mundo científico, no mundo político, no mundo do comércio, nas artes, na música, na educação, no mundo econômico. Nós perdemos também os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós perdemos. Mas olha, no Odre Velho, nós vemos que a ênfase estava na grande comissão. Entende isso? Ponha comigo esse raciocínio. No Odre Velho nós vimos que a ênfase estava na grande comissão, no Ide. Pregar o Evangelho para que as pessoas, as vidas, pudessem ser salvas. E aí está Mateus 28, Marcos 16. E então nós percebemos o seguinte: isto é no Odre Velho. No Odre Novo, nós temos não apenas um mandato de Deus, nós não temos apenas o mandato do Ide, mas no Odre Novo nós temos 2 mandatos. Nós temos 2 ações de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança o criou e deu a ele toda a condição para que ele pudesse estar no jardim e dominasse sobre as aves dos céus, os peixes do mar, sobre toda a criação, os répteis que rastejam e sobre toda a terra. E o homem então estava ali no jardim, mas nós conhecemos a história, que o homem pecou, o homem caiu. E no capítulo 2 de Gênesis diz que Deus pôs o homem no jardim, para que ele pudesse ali no jardim defender o jardim, e que ele pudesse na realidade guardar o jardim e cultivar o jardim, ou seja, guardar a terra e cultivar a terra. Queridos, quando nós analisamos esse guardar, quer dizer uma defensiva, e esse cultivar quer dizer uma ofensiva. O guardar está relacionado com o sal da terra. Nós somos o sal da terra. O sal preserva, guarda. Quando nós analisamos o cultivar, nós analisamos também que somos a luz do mundo. E a luz, ela vai longe, ela é ofensiva, ela ilumina. Quando analisamos, queridos, o que Deus tem para nós, vamos analisar o seguinte: que cultivar vem de uma palavra kolen, que quer dizer cultura, que quer dizer um mandato cultural. Eu vou chegar numa conclusão já já, você vai entender aonde eu quero chegar. Este é na realidade o plano original de Deus. No Odre Novo nós temos um novo mandato. No Odre Novo nós temos um novo mandato que na realidade não é novo, é o primeiro mandato de Deus para o homem na terra, que era para que ele pudesse defender a terra, cultivar a terra, dominar sobre todas as coisas na terra. E então, o que acontece aqui? Não é algo novo, mas é o primeiro mandato que Deus deu. Ou seja, no Odre Novo nós temos o Ide e temos esse mandato de Deus de dominar sobre todas as coisas. O mundo vem para as mãos da igreja no Odre Novo. Queridos, no Odre Novo
a igreja assume o mandato original de Deus e ela então assume o controle de todas as coisas. A igreja entra na economia, na política e na educação, a igreja entra nos debates, entra na ciência, entra na arte, entra em todos os setores da sociedade. A igreja, na realidade, assume as rédeas do mundo, tira o mundo das mãos do mundo e põe o mundo nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. No Odre Novo, o homem assume o seu mandato cultural, né? Tudo que Deus deu, que começou lá no jardim, nesse Odre Novo há uma restauração, há uma volta à vontade de Deus, ao querer de Deus, para que todas as coisas se cumpram conforme Deus havia planejado antes. Deus traz de volta o domínio e Deus coloca o domínio na mão do homem, na mão da igreja, e a igreja hoje está sendo despertada para ela estar em todos os setores da sociedade e em cada parte da sociedade ela trazer influência. O homem começou tudo no jardim. Deus começou, a história do homem começa no jardim. Há um autor que eu gosto muito, Deromilha, ele diz que a história do homem e Deus começa no jardim e um dia vai terminar numa nova cidade. Vai terminar numa nova cidade tremenda. E eu digo que quando Deus nos restaura de odres velhos para odres novos, para que Ele possa nos encher do seu vinho, a sua influência, a sua presença plena, a presença do Pai, Deus nos usar com todo o seu poder e com toda a sua autoridade, Ele está resgatando o seu plano original e colocando em prática. Queridos, isso quer dizer transformação da igreja. Porque a igreja, ela vai entrar em todos os setores da sociedade, em cada parte da sociedade, e ela vai trazer sua influência como sal da terra, como luz do mundo. E eu quero dizer que aquilo que Deus me falou enquanto eu esperava ali, que vocês, todos que estão aqui, eu diria que todos estão prontos para receber esse vinho, para receber, em primeiro lugar, esse azeite que vai recurtir você, vai preparar você num odre novo, e então vem depois o vinho novo, a presença plena de Deus, a influência plena de Deus. Deus vai usar você poderosamente. O Brasil vai exportar missões, vai exportar avivamento, vai exportar adoração, aleluia. E eu estou convencido, irmãos, de que tudo que Deus quer restaurar, Ele está restaurando através da adoração. Posso dizer assim que no odre velho, a nossa adoração, às vezes, não passava às vezes de cânticos que nós chamávamos de corinhos. Vamos cantar uns corinhos. E muitas adorações que nós tínhamos eram traduzidas como importadas. Mas Deus está levantando uma nova geração de adoradores tremendos. Deus está inspirando. Sabe o que é isso, irmãos? É a unção que vem sobre o odre. É a unção que vem renovar, restaurar o odre, transformá-lo em odre novo. E essa adoração, eu digo que Deus ainda vai mandar algo tão tremendo sobre a nação em relação à adoração. O apóstolo Rony Chaves é um homem de Costa Rica, e ele estava nos falando de uma visão que Deus deu a ele. Uma visão que Deus deu, uma grande serpente que sai lá do Canadá, e ela vai descendo até a cabeça dela chegar na Argentina. E quando nós analisamos a serpente, é a figura de uma força maligna que vai até a Argentina. É tão impressionante. Nesses dias do carnaval no Brasil, muitos lugares do Brasil aconteceram 120 horas de adoração a Deus. 120 horas de adoração a Deus. E essa é a convocação. O Transformação Brasil, ele está se preparando, e nós já começamos a fazer isso.
nós temos 3 redes: rede de oração, rede de adoração, rede de intercessão. E uma grande rede de adoração está sendo formada no Brasil. A nação brasileira será coberta de adoração. Os céus do Brasil serão cobertos por uma adoração tremenda, genuína, que sai dos lábios daqueles que foram transformados de odres velhos para odres novos, aqueles que estão cheios do vinho novo, aqueles que estão cheios da revelação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Agora veja bem, o apóstolo Rony Chaves, ele contou essa visão e o Espírito Santo lhe ensinou de uma maneira prática. Um determinado dia, dentro de casa, quando ele abriu uma cortina, havia uma cobra, uma serpente dentro da sua casa. E ele chama rapidamente um irmão que ele julgava que era capaz de resolver o problema da cobra. E no momento em que o irmão já veio pelo caminho, ele passou no lugar, cortou um galho de uma árvore e chegou já com uma forquilha nas mãos. Você entende o que é isso, uma forquilha? E aquele irmão, quando chegou, onde está a cobra? O apóstolo disse que transferiu para ele a unção para que ele pudesse matar a cobra. E ele pegou e colocou a forquilha na cabeça da cobra e depois matou a cobra. Naquele momento o Espírito Santo começa a falar com ele e disse para ele o seguinte: eu já te dei a visão dessa grande serpente que vai do Canadá até a Argentina. Quando você estiver no Brasil, diga ao meu povo no Brasil que a cabeça dessa serpente passa pela fronteira brasileira e que é a adoração da minha igreja no Brasil, que será uma forquilha para prender a cabeça da serpente, e ela será totalmente destruída. Eu estava ouvindo o apóstolo Mauro falando de uma experiência em Israel. Eles estiveram com Ana Mendes, uma mulher tremenda do México, e eles foram a Jerusalém. Só que eles conversaram entre si, para lá, todo grupo de brasileiro, de estrangeiro que vem a Jerusalém, vai ao Egito, que vem a Israel, todos vão aos mesmos lugares, fazem as mesmas coisas, fazem os mesmos atos proféticos. Será que Deus não tem algo diferente para nós fazermos? E eles passaram um tempo buscando a Deus juntos, eram brasileiros e latinos. E eles orando a Deus, o Senhor deu uma inspiração. E eles resolveram então buscar algo. Eles estavam exatamente no lugar onde fora a casa de Obed-edom, onde a arca do Senhor ficou por 3 meses, quando foi devolvida, antes de Davi levar a arca de volta para Jerusalém. Veja bem, alguém disse assim: eu conheço um brasileiro que mora numa cidade a 1 hora de carro daqui, que tem uma arca. Então vamos lá, quem sabe ele nos empresta a arca e nós vamos fazer algo diferente. E foram lá. O irmão emprestou a arca e eles então levaram a arca. Só que eles levaram a arca carregando a arca no ombro. 60 homens se revezando, levaram quase 7 horas para percorrer o caminho onde o irmão estava. E eles vieram pegar um caminho que fora o caminho por onde a arca saiu da casa de Obed-edom e foi levada para Jerusalém. Parte do caminho era o mesmo caminho,
E eles trouxeram a arca no lugar combinado, que era exatamente onde era a casa de Obed-edom. Quando chegaram, tinha um grupo, mais de 100 latinos e brasileiros, e os homens chegaram cansados, com aquela arca no ombro. E ele disse que quando colocaram aquela arca no chão, ninguém falou nada, todos se prostraram perante o Senhor naquele momento. E eles tiveram uma presença gloriosa de Deus ali com eles, tremenda. E Deus começa a usar a profeta Ana Mendes para profetizar. E Deus diz que assim como em 1948 ele cumpriu parte da profecia para com seu povo Israel, usando um brasileiro chamado Oswaldo Aranha para o restabelecimento do Estado de Israel, ele vai usar o povo de Deus brasileiro, vai usar a igreja brasileira em adoração para cumprir a segunda parte da profecia. Dá para você entender isso? E Deus disse: é com a adoração do meu povo do Brasil que eu vou cumprir mais uma parte dessa profecia. Aleluia, você crê nisso? Aleluia. Queridos, é o tempo do odre novo. É o tempo do odre novo. No odre novo, sabe o que nós podemos esperar? Nós podemos esperar coisas extraordinárias. No odre novo nós podemos esperar coisas tremendas. Mas, queridos, Deus tem me falado nesses dias que tudo o que Ele quer fazer nesse tempo, tudo o que Ele quer fazer em nós como odres novos, não vem senão através da adoração profunda. Uma vida que adora o Senhor. E adorar não quer dizer que nós estamos todo o tempo cantando, abrindo a nossa boca para cantar. Adorar, o nosso coração pode estar totalmente adorando o Senhor sem abrirmos a nossa boca. O nosso coração rendido, voltado para o Senhor, e sabendo que é Ele, é pela vontade dEle, é o poder dEle, é a unção dEle, é Ele que está no governo da nossa vida, é Ele que está mandando em nossa vida, é Ele que está dentro da nossa casa, é Ele que está para restaurar nossa casa, é Ele que entra nos lugares para restaurar. No odre novo, irmãos, nós vamos ver coisas extraordinárias, como quando olhamos para a palavra de Deus, Lucas 7:36 nos mostra que uma mulher pecadora entrou na casa onde Jesus havia entrado, na casa de Simão. Quando Jesus entrou naquela casa, uma mulher, diz o texto, pecadora, veio por trás de Jesus e começou a chorar nos pés de Jesus, a banhar os pés de Jesus com sua lágrima. E eles todos ali estavam contemplando aquela cena. E naquele momento, aquela mulher, ela enxugava também os pés de Jesus. Ela trouxe um bálsamo, ela trouxe um alabastro, e ela começou a ungir os pés de Jesus, ela beijava os pés de Jesus. Queridos, sabe, aquela mulher foi transformada naquele dia por aquela profunda adoração que ela prestou a Jesus Cristo. Aquela mulher foi tremendamente transformada e abençoada. E aí vem Simão, no seu pensamento disse, Simão sabia que Jesus era profeta, e ele disse: se ele fora realmente profeta, saberia quem é esta que está nos seus pés. E Jesus, pelo Espírito, conhecendo o pensamento de Simão, disse: Simão, eu entrei em tua casa, não me deste águas para lavar os pés, mas esta mulher, ela chora e lava os meus pés com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Não me ungiste com óleo, mas ela está me ungindo com o alabastro.
Sabe quanto custava aquela essência, irmãos? 300 denários. Era 300 dias de trabalho de uma pessoa. Era o salário correspondente a 300 dias. Veja bem, aí Jesus disse: não me deste ósculo, e ela não para de beijar os meus pés. Que adoração profunda, tremenda aquela mulher fez. Querido, presta atenção nisso. Quando aquela mulher enxugou os pés de Jesus com o seu cabelo, sabe o que aconteceu? Na realidade, aquela mulher tinha os cabelos compridos. Naquele tempo, naquele contexto daquela cultura, o cabelo era a glória da mulher, a honra da mulher. Ela desfez o seu penteado, desfez da sua glória e enxugou os pés de Jesus com aquilo que simbolizava a sua glória. Oh, aleluia! Ela adorou Jesus profundamente. Ela naquele instante agradou o Senhor. E queridos, esta mulher foi transformada de tal maneira, ela se transformou numa verdadeira adoradora. E se você for na Bíblia, você vai ver que aquela mulher, ela serviu Jesus, ela acompanhou Jesus, ela foi uma das primeiras que viu Jesus ressurreto. A adoração, queridos, ela nos proporciona isso. Nós podemos contemplar Jesus, o Cristo, na sua ressurreição, em toda a sua glória, e ter a manifestação da sua glória sobre nós. A igreja, nesse tempo dos odres novos, com toda certeza será cheia, caminhará de um lado para o outro. Cada membro, cada pessoa vai andar de um lado para o outro, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor vai estar falando com você, amém? No odre novo, sabe como é que você vai viver? Deus vai falar com você assim: amanhã você vai acordar meia hora mais cedo, você não vai passar por aquela rua, você vai passar pela rua de baixo. Eu preciso de você ali. Então naquele horário o Espírito Santo te acorda, você sai de casa e você vai ali para aquela rua que Deus te falou. Quando chegar em frente ao número tal, o Espírito Santo que estará plenamente em você, a influência do Espírito será forte em você. Ele dirá: para em frente ao número tal, e você, o Espírito Santo vai dizer assim: toca a campainha, e você toca a campainha, e quando chegar ali dentro, sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar às vezes, né, se você é uma mulher que Deus estará usando desta maneira, Deus vai dizer assim: agora ajude essa mulher. E você vai encontrar uma única mulher às vezes dentro daquela casa, pronta para se matar, e você vai dizer: Deus me enviou aqui para que Ele possa trazer vida a você. No odre novo, queridos, nós vamos viver nesse nível. Nos odres novos nós vamos resgatar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nós vamos viver não apenas no domingo. A unção não virá apenas no domingo, na hora do culto. A unção estará sobre nós em todo o tempo, em todo momento, 24 horas por dia. Nós andaremos no Espírito, falaremos no Espírito, nós viveremos no Espírito, nós seremos guiados pelo Espírito. Queridos, nós estaremos num nível totalmente debaixo de uma unção tão tremenda, e nós não estaremos mais por nossa própria conta, mas nós viveremos para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus, para viver a glória de Deus, para caminhar de um lado para o outro, adorando. E as pessoas perguntarão: o que você está fazendo? Você está cantando o quê? Você está mexendo com a boca o tempo todo? Eu estou observando você. Você vai estar dizendo: eu estou adorando ao meu Deus, ao Todo-Poderoso. E as pessoas vão perguntar: como é que é isso? O que é adoração? E você vai dizer: adoração é isso. Olha para mim. Você vai adorar e a pessoa vai dizer: eu quero então fazer conforme você está fazendo. Essa é a igreja chamada para esse tempo. Irmãos, a igreja chamada para esse tempo dos odres novos é uma igreja, sabe, eu vou usar uma boa palavra aqui entre aspas, é uma igreja maluca. É uma igreja que não tem, sabe, aquela liturgia certinha, aquelas coisas toda arrumadinha. Nos odres, nesse tempo dos odres novos, sabe o que vai acontecer? Num congresso como esse, talvez você não pode vir, adolescentes, os mais jovens não poderão vir sozinhos, terão que vir acompanhados, terão que ter um bracelete. O nome do meu pai, da minha mãe é fulano e tal, Beltrano, meu endereço é tal, meu telefone é tal. Por quê? Porque
você vem para um congresso como esse, sabe o que vai acontecer? Você não sai daqui, a não ser carregado. A não ser carregado. Aleluia. Você não sai daqui a não ser carregado. Por quê? Porque a unção vai estar de tal maneira sobre ti. Aleluia. E nesses dias Deus está me dizendo que Deus vai renovar a força física dos mais velhos, porque esse é um tempo de uma unção tão tremenda. Se o corpo não estiver bem, não suportará a unção poderosa de Deus que vem sobre nós. Deus vai restaurar, o Espírito Santo tem me dito isso, vai restaurar a força daqueles que estão sem forças para viver. E eu quero dizer a vocês jovens, que Deus está preparando vocês, Deus está levantando vocês como uma geração poderosíssima, uma geração que vai, na realidade, transformar esta nação de uma ponta a outra. Vocês vão estar em todos os lugares, nos debates da ciência, nos debates políticos, em cada lugar da sociedade. Vocês vão estar ali dentro, cheios da unção do Espírito. Vocês serão, na realidade, a interpretação agora diferente de Deus do texto, quando diz que o fermento do mundo leveda a massa. Ou seja, não podemos deixar o fermento do mundo entrar na igreja, mas é o contrário. Lê Mateus 13. E eu vou terminar. Nós vamos orar um pouquinho. Mateus 13, o versículo 33. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos entender aqui uma coisa. Veja bem, a interpretação agora que Deus inverte. No texto, a mulher que tomou o fermento. A mulher é a figura da igreja. O fermento é o poder transformador, é o poder invisível, transformador do Evangelho de Jesus Cristo. As 3 medidas de farinha constitui-se na presença gloriosa e inexplicável da Trindade de Deus. 3 medidas. No odre novo, nós possuímos na medida certa a unção do Pai, a unção do Filho, a unção do Espírito Santo, o poder transformador invisível do Evangelho sobre nós, nós que somos a igreja. Queridos, é o tempo do fermento que a igreja entrar na massa do mundo e levedar a massa. É o tempo da igreja discipular a nação. Aleluia, amém. Deromília estava contando um exemplo assim, muito interessante. Ele esteve no Japão e a Madonna tinha acabado de estar no Japão, e ele perguntou para um grupo de 150 líderes japoneses: o que é que a Madonna veio fazer no Japão? E eles responderam: ela veio entreter os japoneses. E ele perguntou de novo: o que é que Madonna veio fazer no Japão? E eles disseram: ela veio ganhar dinheiro. Ele perguntou novamente: o que é que Madonna veio fazer no Japão? E alguns disseram: ela veio fazer uma turnê. E ele perguntou de novo: o que é que Madonna veio fazer no Japão? E ninguém respondeu mais nada. E Deromília respondeu para eles: Madonna veio discipular o Japão. Eu quero que você dê glória a Deus. Sem saber o que? Dê glória a Deus. Ana Paula não precisa disso. Ela já tem tudo que Deus já deu. Mas sabe o que o Diante do Trono está fazendo no Brasil? Está discipulando a nação.
Sabe o que o teu grupo de adoração lá na tua cidade está fazendo, meu irmão? Quando sai das 4 paredes da igreja, está entendendo? Odres velhos é dentro de 4 paredes, mas odres novos é fora das 4 paredes. E sabe o que está fazendo o seu grupo, a sua equipe de adoração, de louvor? Quando sai, está discipulando a cidade, está discipulando as pessoas. Isso é tempo, irmãos, de odres novos, uma nova maneira de pensar, uma nova cultura. E é isso que Deus tem preparado para nós. Deus quer que seu povo seja renovado em odres novos. Amém? Você quer ser um odre novo? Quer que seja derramado sobre ti o vinho novo? Aleluia. Fique em pé que nós vamos orar. Antes de eu orar, dá uma esticadinha aí. Antes de nós orarmos, né? Eu quero convidar os irmãos. Sei que tem muitos pastores líderes aqui. Nós vamos ter em Brasília, de 3 a 6 de maio, uma conferência do Projeto Transformação Brasil, com um nome: Líder que Transforma. Líder que Transforma. De 3 a 6 de maio em Brasília. Vai ser no auditório da comunidade Sara Nossa Terra. Uau, você não pode deixar de estar lá. Não demore fazer sua inscrição, que você vai ficar de fora. Tem 3.500 assentos ali. E todo mundo diz: pastor, vai sobrar gente. Pastor, vai sobrar gente. Estava lá essa semana e eles estavam me dizendo: pastor, vai ficar gente de fora. Vamos, o que a gente pode fazer? Sei lá, eles vão sentar no chão, vão sentar em cadeiras, né? Então, se você quiser, entre no site transformação sem cedilha e acento.com.br. Está tudo ali para você ver, ok? Transformação sem cedilha e acento.com.br. Deus te abençoe nisso. Levante a sua mão agora. Diga assim comigo: eu sou um odre. Eu estou pronto para que o Espírito Santo de Deus dê ordem aos anjos para abrirem as comportas da grande barragem de azeite que está acima da minha cabeça. Diga assim: eu estou pronto para que o Senhor possa me encher com o seu óleo, e eu serei retrabalhado pelo Espírito Santo do Senhor, e eu serei renovado em um odre novo, e eu vou viver cheio do vinho novo, cheio da presença, plena presença do Pai na minha vida, e usado tremendamente pelo Espírito Santo. Aleluia. Agora comece. Aleluia. Você quer aplaudir o Senhor? Pode aplaudir mesmo a Ele. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu creio que a Ana Paula já falou tantas coisas para vocês aqui, daquilo que Deus está fazendo no mundo. E ali em Brasília mesmo nós vamos ter o primeiro ministro de uma nação, um homem de Deus, testemunhando o que Deus está fazendo na sua nação. As Ilhas Fiji, nós teremos ali aquele homem dizendo o que Deus está fazendo ali. Em todos os lugares, sabe? Quase 400 lugares no mundo hoje estão pegando fogo. Quase 400 lugares estudados, analisados, catalogados.
pelo ministério do pastor George Ortiz. Em nenhum dos lugares hoje não falta unidade dos pastores, unidade da igreja, humilhação, arrependimento e oração fervorosa unida. Tudo isso com adoração a Deus. Tem um lugar no extremo norte, no Quebec, lá perto do Canadá, quando Deus manifestou, os irmãos estavam numa profunda adoração. Irmãos, foi tão forte, um culto sendo gravado em fita cassete. Naquele momento o irmão que operava a mesa de som, quando Deus manifestou forte entre eles, ele ficou desorientado, desligou o sistema de som, mas continuou gravando, mesmo desligado. Isso você pode ver em um vídeo da série Transformação. No vídeo você pode ver quando Deus manifestou ali. Queridos, cadeiras como essas, o povo correu, escondeu debaixo das cadeiras e gritavam: é Deus, é a manifestação de Deus, é fogo, é Deus, é a glória de Deus, é fogo, é Deus. E queridos, nós queremos isso nas nossas vidas. Levante as suas mãos e diga assim: eu quero fogo, eu quero unção de Deus, eu quero o poder de Deus. Eu preciso do poder de Deus, eu preciso da unção de Deus. Aleluia. Levante as suas mãos, fique com as mãos levantadas. Ore agora comigo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, está aqui, Senhor, a igreja brasileira representada nesse congresso de adoração e louvor. Está aqui, Senhor, ó Deus, o teu povo. Nós somos o povo do Senhor e queremos, Pai, que esta nação, o nosso Brasil, a tua nação, Senhor, seja totalmente sacudida pelo poder de Deus. E, Senhor, uma igreja relevante está aqui nesse congresso. Uma igreja, Senhor, poderosa, uma igreja transformada de odres velhos para odres novos. Está aqui o teu potencial, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, faça essa obra maravilhosa, Espírito Santo de Deus, aleluia. Fique com a mão levantada, me escute agora. Há muita gente aqui chamada para o ministério específico de Deus, e o Espírito Santo me diz isso aqui agora. Há muita gente chamada para o ministério de adoração, ministério profético, ministério pastoral, ministério evangelístico, ministério, tantos ministérios, mas não estão acreditando. Alguns ouviram de outras pessoas: você não tem chamado coisa nenhuma. E outros não conseguiram ter a convicção. Aí pensa consigo mesmo: não, acho que Deus não me chamou. Deus não me chamou. Será que eu estou dizendo aqui a bobeira? Há uma unção tão tremenda nesse momento aqui. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está dando algo agora, está entregando nas nossas mãos algo agora, nesse instante, irmãos. Aleluia. O Espírito Santo está ungindo ministérios nesta hora, em nome de Jesus. Na autoridade que o Senhor me tem dado, irmão, irmã, eu quebro e cancelo na sua vida toda palavra negativa que você recebeu de outros, dizendo: você não tem chamado, você não tem ministério, você não é chamado para ministério específico. Em nome de Jesus, toma posse, está cancelado agora.
e a unção de Deus vem sobre ti nesta hora. Aleluia. Você chamado e achava que não era, a unção vem sobre ti de uma forma que você nunca experimentou. Vem agora, recebe agora no seu espírito pela fé. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sopra o vento do Espírito aqui. Sopra agora nesse instante sobre a tua vida, sobre o teu ministério. O Senhor te enche da unção, Ele te enche do seu azeite, Ele te enche do teu poder, Ele te enche da sua glória. Aleluia. Ele enche você de ti. Aleluia. Aleluia. Ministérios serão levantados na força do Espírito, andarão no Espírito, serão no Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Há tantas algemas, cordas, correntes pelo chão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Escute isso. Há uma pessoa aqui. Há uma pessoa. Tem convicção do seu chamado, mas se sente indigna de ser chamado por Deus, por causa de uma situação no passado, e você ainda carrega o peso de culpa sobre você, e você se sente indigna, uma pessoa indigna para o ministério. Mas eu quero dizer a esta pessoa: Jesus te tornou digna. Jesus te tornou digna. Aleluia. Aleluia. O que você tem que fazer? Você pode estar perguntando: e aí, pastor, o que eu tenho que fazer? Você precisa perdoar a si mesmo. Deus já te perdoou, tem que perdoar. Você perdoar a si mesmo. Aleluia. Precisa perdoar a si mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Se essa pessoa quiser se manifestar, tudo bem. Se não, ali. Glória a Deus, está ali no meio. Aleluia. Levante a sua mão, as duas mãos, querida. Feche os seus olhos. Diz que a unção do Senhor vem sobre ti nesta hora. Ela desce sobre a tua vida agora. Você vai experimentar uma unção como nunca antes experimentou. E para você também não ter dúvida que Deus está falando contigo pelo Espírito Santo. Aleluia. Vem sobre ti agora. Desce a unção agora. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Meu Espírito, o Espírito Santo diz: Ele está tirando timidez, sentimento de inferioridade, de incapacidade. O Espírito Santo está tirando isso de muita gente lá em cima nas arquibancadas. Tem muita gente assim. O Espírito de Deus está tirando, porque isso não é dele. Ele não deu espírito de medo, de covardia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Há muitos adoradores, intercessores aqui neste lugar. E o Senhor está restaurando o útero espiritual desses adoradores, intercessores, para poderem gerar a vontade de Deus. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Eu gosto desse momento assim, irmãos. Ele é informal, né? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Feche seus olhos. Não olhe para mim. Eu não tenho nada para você. Só Jesus tem. Jesus, toma aqui teu povo, Senhor, nesta tarde.
Toma, Senhor, esse homem frustrado com o seu casamento. Toma, Senhor, esta mulher frustrada com o seu casamento. Às vezes pensando, Senhor, eu casei com a pessoa errada. Mas, Senhor, a partir de hoje eles vão estar orando, te agradecendo pela esposa que o Senhor deu, pelo esposo que o Senhor deu. Abençoa essa juventude, Senhor, aqui tremenda, maravilhosa. Aleluia, Senhor. Abençoa, Senhor, suas casas, suas famílias. Que se cumpra, Senhor, a tua palavra quando ela diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ah, Jesus, vem, Senhor. Vem, Senhor, tira as dores das lembranças amargas do passado, as dores, ó Deus, das lembranças dolorosas. Deus, tira as dores, Pai, toda mágoa, todo ressentimento do passado. Aleluia, Senhor, tira, Senhor, do teu povo. Aleluia. Tira, Senhor, limpa completamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deixa eu falar as últimas coisas para você. A transformação acontece primeiro em nós, como aconteceu na vida da mulher pecadora quando adorou Jesus. Grande transformação em nós vem pela adoração. Quando nós nos rendemos ao Senhor em adoração, vem o grande mover de transformação de Deus. Que você possa entregar até esse congresso terminar no domingo. Muitas coisas vão acontecer extraordinárias aqui. Há uma unção tremenda do Senhor aqui. Aleluia. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia. Você pode dar um salto de alegria. Pode dar um salto aí. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando você sair desse congresso, você não será mais a mesma pessoa. Aí você pode dizer: mas eu já ouvi isso em todos os congressos que eu fui. Se você tomar posse da palavra que eu estou profetizando sobre a tua vida, quando você sair daqui, a sua vida não será mais a mesma. Aleluia. Você será cheio da unção, do vinho novo de Deus. Aleluia. Amém. Pode se assentar um instante. Eu vou devolver o microfone à Ana Paula, mas fica esse convite para os irmãos. Brasília, de 3 a 6 de maio. Você vai ver ali coisas incríveis que Deus está fazendo no mundo, na terra. Aleluia. Aleluia. Sabe, ao mover aqui, não perde esse mover. Tem gente sendo curada aqui. Não apenas da alma, não, no físico. Tem gente sendo curada. Tem gente sendo curada. A mulher aqui que tem orado desde ontem: Senhor, assim como tu deu Isaac e Ana Paula, eu preciso também que o Senhor me abençoe. E o Senhor está te contemplando, irmã. Ele está contemplando você, Ele está vendo você. Aleluia. Ele está te vendo. Amém? Eu tenho certeza, se os irmãos abraçarem mesmo a adoração, quando o Senhor diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se arrepender, se converter dos seus maus caminhos,
Só depois disso o Senhor diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Paz fica com você abundantemente, né? Se você quer anotar, transformação sem cedilha, acento.com.br. Tudo que é informação sobre transformação, você pode ver lá. Deus te abençoe. Obrigado. Aleluia. Obrigada, pastor. Meus irmãos, como nós lançamos o desafio aqui ontem, no nosso site do Diante do Trono, no site Transformação, você também pode fazer links no site da sua igreja. Nós vamos estar trazendo todas as informações sobre aquelas estratégias que Deus nos deu. Vamos relembrar aqui, dia 4 de junho, diga para o seu irmão, Dia Global de Oração. Dia 15 de novembro, Dia Nacional de Oração. E o carnaval será transformado em dias de adoração. Amém? Aleluia! Vamos dar brados de louvor ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E através desses sites temos ali também um escritório todo montado em cima desse projeto Transformação Brasil, trazendo informação, trazendo testemunhos, trazendo ensino sobre o que Deus tem feito ao redor do mundo e o que Deus tem planejado e quer fazer na nossa nação e já tem feito, irmãos. Vocês se lembram de Algodão de Jandaíra, o testemunho que nós trouxemos aqui há 2 anos atrás? Quantos se lembram? Uma cidadezinha no interior da Paraíba. Tem gente da Paraíba aqui? Oh, povo amado, viu? Ali em Algodão nós contamos a história há 2 congressos atrás sobre como aquela cidadezinha foi trazida por Deus em revelação para uma igreja pequena, uma igreja que poderia dizer como Gideão, que era menor. O Senhor trouxe através de sonho, uma igreja que era totalmente tradicional, tiveram que acreditar nessas manifestações do Espírito, porque elas eram inegáveis. E eles foram parar naquela cidadezinha, perdida no mapa. Há 23 anos não chovia, as pessoas comiam cactos, bebiam a água junto com os animais, água grossa como caldo de cana. E vocês se lembram do testemunho, como eles começaram a visitar aquela igreja, aquela cidade que não tinha igreja, e evangelizaram de casa em casa, e pregaram o evangelho, e trouxeram alimentos, roupas constantemente, não apenas uma visita, e chegaram a um ponto de desespero, dizendo: Deus, não podemos fazer mais nada por esse povo, não temos mais nada para fazer por esse povo, a miséria é muito grande. E eles começaram a orar pelos políticos, até que o Senhor disse: olha, não vai ser político, não vai ser obra social que vai mudar a sorte de Algodão de Jandaíra, que vai transformar essa cidade, porque a glória é toda minha e a glória é do Senhor, porque choveu, e choveu, e choveu, e choveu, e choveu, e o açude se encheu de tal maneira que durante 9 anos não precisaria mais chover em Algodão de Jandaíra, de tanta água, irmãos. E aquele povo disse: é o Deus dos crentes que está fazendo isso. Aleluia! Eu estou aqui relembrando esse testemunho, porque os irmãos continuam indo lá. E em todas as famílias daquela cidade existe pelo menos um convertido. E o prefeito da cidade tem ouvido o evangelho, cedeu um terreno para a igreja. Nós levantamos uma oferta aqui no nosso congresso. E essa oferta está lá guardada, meus irmãos, porque existem ainda alguns impedimentos, mas nós contribuímos, você contribuiu, e esse templo será erguido.
E a Igreja Batista do Valentina tem continuado a obra ali em Algodão. A transformação de Algodão de Jandaíra é tão real que o Jorge Otis pode até vir documentar, de tão tremendo. Aquela terra seca tem sido tão transformada que nós temos as fotos. Os legumes são desse tamanho. Peixes e mais peixes. Até camarão nasceu naquele açude e ninguém da cidade sabe como é que aqueles camarões foram parar lá. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia! É a igreja saindo das quatro paredes. Tudo começou no coral daquela igreja, no ministério de louvor daquela igreja, e eles foram para fora. Eles iluminaram, amém, irmãos? Na ofensiva, a luz chegou a Algodão de Jandaíra. E eles gravaram um CD chamado Eu Vivo Milagres. E está sendo vendido lá fora, num carro lá fora, vocês podem procurar. Meus irmãos, esse é mais um testemunho de muitos que Deus tem realizado no Brasil e nas nações. E nós queremos trazer isso à tona, trazer isso a público, encorajar você, a sua igreja, a fazer parte deste mover de transformação que está tomando conta de todas as nações da terra. Deixa eu pegar um ok aqui com o Sérgio. 7 horas? Mas aí dá tempo? Só um minutinho, gente, que é uma coisa muito especial. Legal, glória a Deus. Uma das coisas que nós queríamos trazer aqui nesse congresso é um dos vídeos de transformação, para que os irmãos pudessem absorver melhor essa mensagem, o que Deus pode e quer fazer na nossa nação e em todo o planeta Terra. Então, hoje, o nosso culto está no seu folder, que vai começar às 19 horas, não é? Nós temos um vídeo que dura 1h10. Gente, é imperdível. Nós queremos combinar isso com vocês. Nós vamos assistir um cinema aqui hoje. 19 horas nós vamos soltar o DVD. Nós vamos assistir juntos e depois nós vamos entrar adorando e ministrando. Não perca. Não perca. Porque você vai captar muito melhor esta mensagem de Deus para nossos dias. Esse odre novo, essa nova cultura, essa nova mentalidade do que Deus pode e Ele quer fazer. Ok? Helena, até lá, em nome de Jesus. Glória a Deus! Eu preciso que você não saia ainda. Gente, eu tenho uma orientação muito importante para passar para vocês antes de fazer um convite muito especial. Quando o Senhor está falando, nós devemos fazer o possível para ouvir. Então eu percebo que tantas pessoas estão se movimentando na hora que o preletor está trazendo a palavra de Deus. Nós oramos e geramos esse congresso. Deus, usa a boca do pastor Gustavo, usa a boca da Ana Paula, usa a boca do pastor Ronaldo, usa a boca da Margareta de Vardana, usa a boca dos teus filhos e fala à tua igreja.